Você comprou um processador de áudio e não sabe mexer de jeito nenhum? Esse vídeo é para você. Vamos passar para vocês como é que mexe no processador, né, com as funções dele, e tenho certeza que vai ajudar você demais. Então chega de enrolação, meu amigo. Vamos direto ao ponto, mostrar para vocês. Eu sei que vocês querem o conteúdo, né? Comprou o processador, acha difícil, não bota na sua cabeça que é difícil, porque você não aprende. Você tem que saber, é só ter calma para você aprender, viu? Só lembrando que aqui é o de 8 canais, viu, gente? É a mesma coisa que eu vou mostrar para vocês, o de 4 canais. Se você tem um 2448, é a mesma coisa do processador aqui da Stetson, viu? Só muda que esse aqui tem 8 canais, mas adiantando para vocês, é a mesma coisa. Então, vamos lá. Para começar, gente, vamos ensinar para vocês logo como resetar, né? Por exemplo, você comprou um som ou para as pessoas que comparam o processador do zero aqui, né? Um exemplo, tá novinho, então é de boa. Mas para você que já tem um processador ou você comprou um som de um amigo, tem aquelas regulagens, você quer resetar, você quer aprender, né? Então vamos passar para vocês. Aí muita gente diz, não, não sei mexer, não vou nem mexer. Aí você bloqueia a mente, né? Eu fazia isso. Não, rapaz, deixa assim mesmo. O pessoal regulava meu som. Eu tinha medo de mexer, eu era preguiça, não sei. E sofria demais, cara, sofria demais. Levava fome porque meu som queimava e eu não sabia por quê. Hoje eu sei por quê. Era porque eu não sabia mexer, principalmente no processador. Vamos lá ensinar para vocês como é que reseta, viu? Para resetar ele, gente, você desliga aqui o fio, você só tira o fio aqui, ó. Tira esse parafuso aqui do remote, ó. Ele vem desse jeito aqui, né? Você liga o positivo, o negativo da sua bateria e sua fonte, ó, mostrando aqui para vocês. Aí você tira esse fio aqui, né? Você desaperta, ó. Tira esse botão aqui, tira esse botão não, você só com aqui com a chave, foca um pouquinho no caso. Aí você tira esse botão aqui, ó. Esse botão não, esse conector. Aí ele vai desligar o processador. Aqui é para resetar, viu? Já começando bem, mostrando para vocês como é que faz. Viu, gente? Ó, ele vai desligar, tá desligando, pronto. O que é que você vai fazer? No 2448 é a mesma coisa. Você vai apertar nesses três botões primeiros aqui, do 2448 do mesmo jeito, viu, gente? Clica nesses três botões aqui e aqui você vai ligar o remote, ó. Ligando o remote aqui e você deixa apertado, ó. Espera um pouco, aí vai aparecer isso aqui. Aí você pode tirar o dedo, né? Tira o dedo aí. Se tirar o dedo, meu amigo, como é que acontece aí? Então, quando aparecer essa tela aqui, você roda essa bolinha aqui, ó, gente. Roda essa bolinha. Para você selecionar qualquer coisa, é só você rodar. Eu vou ensinando aqui no vídeo. Então você roda, ó, até aparecer yes, no 2448 é sim, se eu não me engano, né? Aí você clica no meio aqui, ó. Clica no meio e ele vai resetar de fábrica, né? Vai voltar do zero. Para você que fez alguma configuração errada, ficou ruim o som, você não sabe o que fazer, é só resetar. Aí vai aparecer em inglês aqui, você roda essa bolinha e aparece português. Tem outras línguas aqui, espanhol, português, espanhol, inglês. Eu vou deixar aqui em português mesmo, porque eu acho legal. Uma das coisas legais desse processador aqui é português, né? Não tem enrolação não. Aí, para esse português, você clica no meio aqui. Pronto. Ele já está no jeito já. Eu vou só apertar esse botão aqui e pode que ele solte aqui. Pronto, apertei aqui para ficar no jeito aqui para não dar coisas. Então, esses dois entradas aqui, input, né? Aqui você vai ligar o cabo RCA da sua placa MP3, do seu Pyre, né? E aqui vai ser um canal 1, canal 2, canal 3, canal 4, né? Esse aqui só tem uma via, né? No 2448, ele tem duas por dessa aqui para um canal. É a mesma coisa, viu, gente? Só lembrando que é a mesma coisa. Aí você me diz, fica estéreo. Cara, eu não sei dessa informação. Você fica estéreo ligando assim, né? Um exemplo aqui é estéreo, né? Entra estéreo, mas para sair eu acho que não sai estéreo, né? Aqui fica uma via. Responda aí se você sabe disso, porque tem muito, eu já vi comentários dizendo que fica estéreo. Eu não sei dessa informação direitinho. Mas nesse de 8 canais aqui dá para você fazer estéreo, né? Então eu já vi comentários que fica estéreo no 2448. Como esse aqui é só uma via, então não vai ficar estéreo. Aqui você tem que botar tipo um cabo Y, né? Você ligar o amplificador do grave, né? Você bota o cabo aqui e lá na ponta sai o cabo Y, né? Certo? Então vamos lá para o que interessa. Aqui são as vias, né? Você aperta aqui, ó, para você dar multi, né? Para mutar, um exemplo. Você tá o grave tocando, tudo tocando, né? Aí você aperta aqui, deixa apertado, ele vai parar de tocar a via do grave, né? Um exemplo, você voltar de novo, você aperta de novo, ó. Isso aqui é muito importante quando você vai regular o som. Eu quero ouvir só minha corneta, né? A corneta o pessoal bota nessa 3. Então, só mutar as outras aqui, ó, que fica vermelhinho, ó. Mostrando aqui para vocês, viu? É mais ou menos isso aqui. Tô fazendo aqui nesses 4 aqui, porque geralmente o pessoal tem um 2448, né? E é desse jeito, ó. Você voltar, você aperta e deixa apertado, certo? Vamos lá entrar aqui. Para entrar nas configurações, clica no meio aqui, que tem áudio, né? Que é a função que querendo mexer como você compra o processador. Aqui tem equalização, né? Vou entrar aqui nele, ó. Flat,
né? Tem loads, tem muita coisa aqui. Eu não mexo nisso aqui, gente. Eu sempre deixo full. Full não, é flat, rapaz. Oh, meu Deus do céu. É flat. Sempre deixo nessa função aqui. Para voltar, você deixa apertado aqui o botão, ó. Ele vai voltar as funções, ó. Pronto. Aqui a outra função dele é esse Chever. Que eu nem mexo aqui também. Eu deixo assim, do jeito que vem de fábrica. Para salvar alguma configuração, tem até vídeos aqui salvando outras configurações. Você pode salvar várias configurações. Tem um vídeo específico aí. É só botar no YouTube aí como salvar uma configuração de racha, uma configuração de qualidade no 2448. Vai ter um vídeo específico para isso aqui, viu, gente? Como salvar 3 configurações, até 4, se eu não me engano, é 5, né? Eu fiz esse vídeo aí, nem sabia que eu nem sabia fazer isso, né? Mas aprendi e tem esse vídeo aí, né? Só você botar aí como botar uma regulagem de grau ou de racha e qualidade. Então vai ter esse vídeo. Aqui carregar também as funções. Se você botar várias regulagens também, no esse vídeo eu explico. Copiar canal. No caso, se você, por exemplo, você fez uma configuração aqui, você vai copiar para esse segundo aqui, como eu já fiz, né? Que eu não queria ligar o cabo Y, aí eu copiei para esse. Aqui você entra aqui, ó. Aí, por exemplo, do 1 eu quero copiar para o 2. Aí origem, que esse aqui você vai copiar, clica no meio. Aí destino, se você quiser copiar na 4, você só muda aqui, ó, na 4, né? Aí desse canal vai copiar para esse, né? Para você não ficar fazendo tudo que você fizer no canal 1 vai para o 4. Só um exemplo, né? Aí você clica aqui no meio, ele vai para 4, viu? Só deixando claro. Aqui eu vou fazer, ó, só para mostrar para vocês, ó. Aí aparecer copiar, sim. Aí você roda aqui, clica no meio, ele vai copiar, né? Do 1 para 4, né? Para você, para não perder tempo, né? Aqui senha de segurança, se você quiser botar a senha, né? Eu não boto, eu deixo o pessoal. Olha, gente, uma coisa que eu digo para vocês: deixa quem não sabe regular, quem é curioso. Tem gente que sabe disso, eu já me lasquei muito disso. Tem muita gente que diz que sabe regular som, é isso aqui, assim, assim. Meu amigo não sabe nada, não sabe bexiga de nada. Então, muito cuidado. Já teve amigos meus que chegaram, não, meu amigo, o médio tem que tocar como grave, bater aquela batida, tum, 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 tá, tum, tum, tem que bater como grave. Rapaz, isso é loucura, cara. Eu não sabia, fui na dele. Então, para alterar a senha também, né? Resumindo, não deixe ninguém mexer no seu som. Se tiver muitas pessoas assim, um exemplo, que é muito mexão, bota senha. É muito melhor botar senha, viu? Voltando aqui, ó. Então tem gerador de áudio, se você quiser gerar, se você quiser amaciar, o pessoal usando quando eu falo amaciar, né? Quiser amaciar o alto-falante, tem a frequência, né? Um exemplo, você vai, geralmente o amaciar o alto-falante é 30 Hz a 20 Hz. Eu boto 30 aqui, ó. Você bota 30, clica no meio e aqui é o dB, é o volume. Você deixa assim e aqui você vai, na hora que você clicar aqui, ele vai começar a gerar o áudio, né? Para você amaciar. Tem vídeos aqui no canal explicando isso também, viu, gente? Vou botar aqui não, para voltar de novo, apertando o botão no meio. Esse botão é meio duro, viu, gente? Mas é assim mesmo, é bom para duro porque às vezes você mexe aqui sem querer e acontece alguma coisa. Varredura eu nunca mexi, mas tem como você ver se a sua caixa toca de, por exemplo, 30 Hz, um exemplo, 30 Hz, sua caixa toca 30 Hz, se ela vai responder bem, a 200, né? Tem como você mexer aqui. Eu vou aqui só mostrar para vocês aqui, ó. Esse botão às vezes demora, mas a gente chega lá. Se você quiser testar qualquer coisa, né? A questão de varredura, quando o pessoal vai ver a sintonia da caixa e tudo, ver como é que ela toca, bota isso aqui. Aí você escolhe a frequência final e você vai aqui ao volume, né? Ganho do volume. E aqui o médio, velocidade, tem aqui fica passando um som, né? Aí médio, acho que o pessoal bota lento, se eu não me engano. Aí você vai ligar a varredura, certo? Clica no meio e ele vai começar a varrer. Varrer, ó, é a vassoura. Voltando aqui, aqui tem ruído rosa também, né? Que é o ruído rosa. Essa aqui é a função, acho que no 2448 eu acho que não tem não, não sei. Não sei esse novo, mas para mim que não tinha não. Tem um ruído rosa, tem um volume. E aí você vai ligar, ativar o volume aí, ó. Começou. Vou desligar aqui, pronto. Viu, gente? Frequência também. A questão da frequência, se você quiser... no caso é o que eu já passei, né? Pois é. Então, pronto. Aqui, voltando aqui. Tem muita coisa nesse processador aqui. Tem muita gente que... Até umas coisas que não tem 2448, o pessoal ficou perdido. E até no antigo. Esse aqui é o 2000 e... Eu comprei ele em 2020. 2022, quer dizer, rapaz. Então, tem texto, se você quiser botar o texto, tem vídeos aqui no canal explicando como é que bota esse texto, né? Eu vou botar seu nome para ficar passando. Só botar aqui no YouTube aqui, né, como botar texto no 2448, tem até vídeos aqui no canal. Recentemente eu fiz esse vídeo aí, os inscritos me pediram. Tem linguagem, se você quiser mudar a linguagem, eu já botei português mesmo. Pois é. Então, vamos lá.
mostrando aqui uma visão toda, né, para você aqui não errar, né, fazer a coisa errada. Clica aqui no meio em áudio, né, essa equalização de gráfico eu não mexo, deixo zerado aqui, para você que não sabe muito mexer. Eu também não mexo nisso aqui, né, não é só porque você não sabe mexer no teu, eu não mexo nisso aqui, né, eu deixo tudo flat, para a gente fazer outras configurações. Aqui em parâmetro de entrada, geralmente eu deixo 1000 aqui, né? Meu processador tá até 1000, o cara que alinhou deixou 1000 aqui. Esse de saída é muito importante, eu vou explicar aqui para vocês, ó. Clica nele aqui no meio. Por exemplo, seu grave, sua caixa tem a sintonia 55, né? Minha caixa meio de grave tem a sintonia 55, né? Aí você bota, vê a sintonia, por exemplo, aqui, ó. Passar com esse dedo aqui, que esse dedo é mais ligeirinho. Vamos aqui, eu vou botar aqui em 55. Que é a sintonia da minha caixa, né? Mais engraçado que a sintonia da minha caixa é 55, quando eu boto 65 fica melhor. Mas você vai testando, né? Só lembrando, gente, eu digo sempre nos vídeos, procure um profissional para você regular seu som. Eu sempre digo nos vídeos, procure um profissional para você regular seu som. Eu tô mostrando aqui para vocês porque tem muita gente que está numa cidade afastada que um técnico, né, de som não vai até lá ou fica caro demais. Então eu sempre passo esses vídeos aqui para mostrar para vocês, para as pessoas que não tem uma pessoa que vá lá, né, que a gente tem que pensar nisso. Tem muitas pessoas, não pode ensinar como é que mexe o processador porque a pessoa vai fazer fazer coisa errada, né? Pode queimar o som. Rapaz, faz parte da vida. Eu hackeei meu som, mas aprendi também muita coisa, né? Então, se você não quiser passar por muita coisa, então leve seu som no profissional. Mas as dicas que eu vou passar para vocês vai ajudar muito. Mas eu sempre digo, quiser 100% do seu som, né? Procure um profissional. E até com um profissional, às vezes queima o som, para você ver. Então, eu deixei meu grave aqui na sintonia de 55. Aí você clica no meio, aqui é o ganho, né? Eu não aconselho você mexer muito isso aqui. Se você quiser mexer, dá mais um ganho ali na via. E aqui tem o fator Q, né? Geralmente o pessoal bota aí 4 ou 5, né? Que é a questão um exemplo, você botou no 50, né? O corte 50 lá que eu mostrei para vocês. 55, ele vai descer um pouquinho mais. 50, se eu botei 55, vai descer 50. Quanto mais esse número aqui baixo, mais ele vai entrar na outra via. No corte, né? Se você botou 50, ele vai descer um pouco mais. Quanto mais você aumenta esse número, por exemplo, vai até, acho que é 10. Vou botar aqui nas duas, vai até 10. Mas ele vai ficar só aquele cortezinho ali, né? Por exemplo, aqui é 50, vai descer até 45. Só um exemplo. Vai descer até 45. Quando você bota o 10 aqui, ele não desce não. Ele fica ali travado ali, só quando dá aquele pico, né, do corte. Clica mais uma vez aqui e aqui é a sintonia. Quando chegar nessa sintonia aqui, ele vai dar um pico. É mais ou menos isso a frequência. Por exemplo, você quer um grave de 60. Quando chegar a 60, dá aquele ganhozinho legal. Aí você bota em 60, viu? É mais ou menos isso que eu falei para vocês. Aqui tem a via 1, via 2, você pode fazer com tudo aqui, né? Tem vídeos no canal mostrando como é que tá meu processador, né? Que toca legal. Aí eu vou ter muita gente diz, rapaz, no meu som não deu certo não, né? Que eu até vídeos mostrando como é que estava meu processador. O pessoal fala, não, o meu não ficou legal não. Rapaz, todo som é diferente, por isso que eu sempre digo, procura um profissional, né? Porque todo som é diferente. Os amplificadores tem vezes que eu ganho, tem uns que é mais volume, tem uns que é menos volume no ganho lá, né? Aquele volumezinho. Então varia demais, cara. Tem médios que é melhor do que o outro o som, tem médios que é mais limpo, tem médios que é mais fanho. Tem, rapaz. Então não é como o pessoal fala, né? Não é receita de bolo para todos os sons. Eu só mostrar aqui para vocês os parâmetros aqui de saída. Aí tem corneta e tudo, mas tem vídeos aqui no canal explicando isso. Saída de áudio. Aqui no caso é a questão dessas 2448, tem a questão do canal, né? Mas eu não mexo nessa função aqui, eu deixo mais A mais B, né? Que vai ligar os dois canais aqui. Se você botar só A, por exemplo, ó, se botar só A, no 2448 só vai sair de um lado, não vai sair o outro lado aqui, né? Então eu deixo mais B, A mais B, né? Deixo sempre aqui nessa função aí, não mexo nela não. Aqui no crossover, as partes mais importantes para você, quando tem processador, você compra. É a parte do corte. Se você não fizer isso, o seu som vai queimar. Eu vou explicar para vocês uma coisa aqui, ó. A questão do corte tem 1 milhão de vídeos que eu faço. Grave de 15, grave de 12, grave de 18, corneta tal, corneta tal. Tem muitos vídeos aqui explicando sobre isso, sobre corte. Se você não fizer um corte no grave na sua corneta e tudo certinho, com certeza seu som vai queimar. Sabe por quê? Um amigo meu comprou um processador desse aqui, botou no som dele. Na segunda música, os graves pararam, queimaram, torrou. Sabe por quê? Porque ficou esse corte aqui, ficou baixo. Ele comprou um grave de 12 e não fez o corte, fez isso. Os cortes, né? Tem até vídeos aqui no canal, como eu disse pra vocês. Então ele deixou desse jeito aqui. Rapaz, na segunda música, tome pau, os graves pararam, queimou mesmo, torrou. Porque tem que fazer a configuração, né? Um exemplo, ó, vou dar um exemplo aqui pra vocês.
pode deixar aqui no 24 ou no 36. Uma coisa que o pessoal me perguntou, que esse aqui meu, ele tem até o BT48. Esse aqui é um atualizado. Eu acho que os antigos não tinha. E acho que o 24, 48, acho que não tem até a função 48, só tem a 36. Não é problema isso, gente. Aqui você botando no começo do corte o grave aqui, 36, dá perfeito. Não precisa ficar 48 não. Só lembrando que acho que é uma atualização nova, né, que teve aqui esse processador aqui, né, o 2848, né, que eu comprei em 2022. Acho que é a atualização. Tem muita gente que diz aí, não, o meu tem 8 canais, mas ele não tem o 48. Isso não é problema não, certo? No grave mesmo, o exemplo que eu dou para só dar um exemplo. No grave meu eu deixo 36 e aqui, gente, é sempre bom, se você não tiver um subwoofer, um pairing, né, um cara preta, você pode deixar de 45 o começo do corte, né? E um grave de 15 mesmo, eu sempre gosto de deixar em 55, entendeu? É um exemplo que eu tô dando para vocês. Tem milhões de vídeos aqui explicando sobre corte. Se você não fizer esses cortes aqui no crossover, você vai queimar seu som bem fácil. Questão da corneta também, de tudo. Tem outras funções aí, certo, gente? Muito importante você estudar essa função crossover, botar como regular seu grave e tal. Então, tem muitos vídeos aqui, né? Depois eu vou fazer outro vídeo, né? Como eu já fiz muito, né? Mas só mostrando para vocês as funções. Tem alinhamento, né? Essa questão aqui eu pego, de vez em quando eu pego uma treina, né? Como eu não tenho computador, ainda não faço alinhamento de som. Então, mas você pode fazer. O segredo aqui é um exemplo. Seu grave tá lá atrás, né? Suas cornetas tá na frente. O segredo é você atrasar suas cornetas para chegar até no grave. Geralmente é no ímã, né? Você tem que ver ali aonde é que tá o ímã. Tem vídeos aqui também no canal explicando sobre isso, né? Eu sempre boto uma régua lá, eu tenho mais ou menos a coisa, porque se você botar por exemplo, se seu grafo tá aqui, né? Sua corneta, sua tweet tá lá na frente, você tem que atrasar ela para chegar tudo junto, porque existe o cancelamento. Uma vez botei meu som no carro, aí minha Twitter ficou na frente do som, um pouco mais na frente, né? E aquele atrasado, no for e ficava um som, ficava o som aí atrasado. Então, aí nesse dia eu percebi o que é cancelamento. Rapaz, estava estragando o som todinho, porque minha Twitter estava lá na frente. Então, se você vai fazer um arranjo, né, montar seu som, às vezes sua corneta fica lá na frente, você tem que atrasar ela. Existe aí, tem até vídeo aqui no canal explicando com a régua. Acredita aí, com a treina mesmo, eu falando isso. Viu? Dá uma estudada sobre isso aí. Aqui a fase, né? Aqui é muito simples. Por exemplo, se o grave é invertido, você clica aqui no primeiro, né? Que geralmente o pessoal bota no 1. Aqui se o seu grave for invertido, você bota 180, né? É só isso, entendeu? Se o médio for invertido, você bota 180. Mas aconselho usar médio como invertido, não. Mas, se seu grave for invertido, você bota 180. Se for frontal, deixa aqui em 0, viu, gente? Pelo amor de Deus. Aí você me diz, eu não tenho um processador. Sabe o que é que você faz? Você muda o fio. O fio tá no positivo, você só muda o fio, né? Só inverter o fio. Não tá no negativo, você bota o positivo, entendeu? Se você não tiver processador nessa fase aqui. Aí você não quer mexer no processador, vou mexer lá no grave. Pode fazer isso também, não tem problema nenhum. O importante é respeitar a regra quando o grave é invertido, viu? Aí, deixa eu ver aqui, limite. Essa parte aqui é uma das mais importantes também, né? Quando você vai comprar seu som, ele não ficar queimando, né? Eu não sabia mexer nisso aqui, meu amigo, eu me lascava todinho. Você entra aqui no limiter, geralmente quando eu vou regular um som, eu já deixo aqui topado aqui no mínimo, né? Topado é voltar o número aqui, ó. Já deixo no 24 aqui. Aí ligo o som, vou testando, vou soltando aí lá aos poucos, né? Aí eu vou soltando, vou vendo ali, eu boto no volume 30, vou testando ali, porque quanto mais esse número maior, mais ele vai limitar o som. É como se fosse o volume, né? Tá o volume aqui, né? Aí você vai diminuir esse número aqui, ele vai baixando o volume até não distorcer. O segredo do som para não queimar é a distorção, cara. Quando tu vê que teu som tá aquela coisa já estourando, principalmente nas cornetas, nessas cores, então, muita gente que acha bonito. Aí meu som toca forte. O som é fuleiragem, meu amigo, ninguém aguenta ouvir aquela coisa é estranha. Pessoal, tem gente que fica balando na festa, né? Meu som aí. O pessoal com um dedo no ouvido. O pessoal fica com o dedo no ouvido e meu som. Rapaz, pelo amor de Deus. O som bom é aquele que você bota no 62 e o som não distorce. Eita, meu Deus do céu, é difícil entender isso. Então aqui tem como limitar, né? Aí você me diz, o teu fica em quanto? Rapaz, depende. E o grave, a questão do grave, é quando você vê que ele está excursionando demais. Às vezes, quando está excursionando demais, ou ele parado, ou esquentando, às vezes é só regular, viu, gente? Então, por isso que é bom procurar um profissional. Essa parte é muito complexa, tá entendendo? Eu falo assim, mas essa parte é muito complexa. Tem que ver se a sua caixa está certinha, né? Tem a questão da caixa.
Tem que ver a regulagem, é muita coisa. Às vezes você bota tudo perfeito aqui no seu processador, mas a caixa tá errada. Então, é complexo, complexo. Voltando aqui, no ganho aqui, você vai, o bom do processador tem isso, né? Por exemplo, sua corneta tá alta, né? Você clica aqui no meio aqui, ó, vai para via 3, né? Tá vendo aqui? Via 3. Aí sua corneta tá alta, você baixa ela. Tem um erro que eu fazia, sabe o que era? Por exemplo, meu grave está alto. Aí eu aumentava os outros. Aí a minha corneta tava alta. Aí eu aumentava os outros também. Aumentava a corneta. Aí meu grave tava baixo. Aumentava o grave. Vai chegar uma hora que esse número vai ficar assim, ó. Tá topado. Aí não tem mais volume. Então o que eu aconselho para vocês? O que tiver alto, você baixa ele. Por exemplo, minha corneta tá alta. Clicar aqui nesse terceiro aqui, ó. Tá vendo? Aí eu vou lá e baixo a corneta. Minha Twitter ficou muito alta. Então você vai na Super Twitter, você baixa ela o volume, tá entendendo? O segredo é esse. Eu fazia tudo errado, eita, meu Deus do céu. Porque você aumentando 1 dB desse aqui é 3 vezes a mais, tá entendendo? Por exemplo, você tá aqui no... Deixa eu ver aqui, botar no zero aqui, ó. Botar no zero aqui. Se aumentar uma coisinha dessa aqui, já é 3 vezes a mais no som. Então muito cuidado com esse negócio de dB aqui. Viu? Aqui tem um volume geral, né, que você pode deixar aqui. Às vezes quando você aumenta seu som, uma dica aqui, quando você aumenta seu som, fica aquele... Não tem aquele... Às vezes você tira aquele ruído ali, botando aqui baixando esse volume aqui, tá entendendo? Vai testando. Tem quando você aumenta o som com o play, né? Pausado, aí fica aquele tss. Então você pode regular aqui, né? Testa aí no teu som, né? São umas pequenas dicas aí que eu trago pra vocês. Clica aqui no meio de novo para voltar. E aqui é o mute, né? O mute é aquela questão lá que eu mostrei para vocês sobre só desligar aqui a via, ó. Pode só apertar aqui também. Eu nem mexo nessa função aqui, mute. E aqui o gráfico que eu mostrei para vocês no começo. Já volta aqui. Aí tem as outras funções já mexi. Então, atendou. É isso mesmo. Para você. Aí uma outra pergunta também que o pessoal me faz. Se você fez qualquer coisa aqui, um exemplo, você botou aqui o gráfico, só um exemplo, né? Botou Não, não vou mexer nisso aqui não. Isso aqui não é importante não. Por exemplo, sobre o crossover. Você fez aqui, ó. 50 aqui, rapaz. Aí, vou entrar em qualquer coisa. Se você mudou qualquer coisa, 1 segundo ele já salva, viu? Pode tirar a bateria, pode fazer o que for, já salva a configuração. Esses processadores novos, ele já salva a configuração automaticamente, viu? Não se preocupe que em tirar a bateria. Antigamente, até o da Stetson mesmo, que ele tinha a luz verde, quer dizer, na hora que você desligava ele, meu amigo, sem a bateria, podia fazer tudo de novo. Graças a Deus que fizeram esses processadores novos, todos os processadores do mercado. Na hora que você faz isso aqui, ó, tá, pronto, já tá salvo, entendeu? Já tá salvo. Graças a Deus que fizeram isso. Voltando aqui, uma coisa que eu esqueci, ó, para você voltar as configurações tudinho, é só apertar aqui no meio, ele vai voltar aqui e show. Outra coisa é esse sequenciador. Você pega o remote do seu módulo. Você tem 3 módulos. Você pega o remote do grave, aí pega o remote do módulo do médio e do agudo. Se você tiver só 2, você bota nesses 2 aqui. É muito importante você fazer isso aqui para não dar aquele pipoco no som. Tem quando tu desliga o som, vai. É porque o processador ele não pode ser desligado primeiro. O processador ele liga primeiro, aí é que vai acionar o módulo. Aí quando você desliga o seu som, Aí ele desliga seus módulos, aí depois ele desliga primeiro. O segredo, a primeira vez quando eu peguei o meu processador, é um dos antigos da Stetson, ele não tinha essa função aqui, meu amigo. Eu tive que comprar um sequenciador por fora, né? Que era até da Expert, que não tinha essas funções aqui, né? Então é muito importante fazer isso. Se você tiver esse processador e tá dando esse pipoco, eu havia relatos, né? Que o pessoal, não, tá dando pipoco do mesmo jeito. Então bote uma chavinha tic-tac no seu remote no positivo, né? Por exemplo, aqui é seu módulo amplificador. Bote um tic-tac, né? Um botãozinho do positivo ao remote. Na hora que você for desligar seu som, presta atenção nisso. Na hora que você for ligar seu som, quer dizer, você liga o seu processador, aí depois você liga os amplificadores no tic-tac, tá entendendo, gente? Quando você for desligar o seu som, quer dizer, rapaz, aí você desliga o seu amplificador, né? E depois você desliga o seu processador. O jeito certo, viu? Chama na pressão. Gente, espero ter ajudado, viu? É um vídeo bem simples, passando aqui para vocês como as funções do processador de áudio, né? Tem muita gente que bloqueia logo. Eu não vou aprender, não sei, meu amigo, se tu botar isso na cabeça, não vai aprender, não vai não sei o que lá, não vai ficar rico. Meu amigo, não vai ficar mesmo não, entendeu? Você tem que botar... Eita, porra. Ah, caralho. Você tem que botar na sua mente que você vai aprender e não é tão difícil não.
Agora, no começo, não vou mentir pra vocês, é porque eu também botava na minha cabeça que eu não queria aprender, aí ficava difícil. Mas quando eu vi o fumo entrando, aí eu disse, não, eu tenho que aprender. Depois que eu comecei a ver os cortes, estudar sobre corte, né? Tem bilhões de vídeos aqui no canal explicando sobre a questão de corte. Aí você vai ter uma ideia mais ou menos do que tá fazendo errado, viu? Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Chama na catraca.